noite. Boa noite. E a gente começa falando de 2 acidentes que deixaram 7 pessoas mortas na BR-381 na tarde de hoje em Oliveira. Foram 2 engavetamentos nos quilômetros 621 e 623 no sentido BH. 3 carretas, 1 caminhão e 2 veículos de passeio se envolveram nos acidentes. Ainda de acordo com a concessionária que administra a rodovia, as pessoas que morreram estavam nos carros de passeio. O congestionamento chegou a 20 quilômetros no sentido Belo Horizonte. Meu Deus do céu, olha a situação que o carro ficou. Você está acompanhando nas imagens aí, que foram gravadas por testemunhas também, que tiraram fotos e mostraram lá o caminhão e as carretas lá não tiveram nada, mas o carro de passeio, gente, assustador o que aconteceu, destruiu tudo. Ó. É uma desvantagem. Eu conversava com a Gisele aqui há pouco, antes de começar o jornal. Numa situação dessa, né, Gisele, não tem jeito. O carro de passeio ali, carreta e caminhão, acontece aquilo ali, né? Uma batida de frente é difícil, né, André, sobrar alguém, né? A gente, sem saber, se a gente não tivesse falado que 7 pessoas tinham morrido, olhando para essa imagem, você diria que sobrou alguém? Não tem jeito de dizer. Os bombeiros lá tentando salvar, mas realmente não tem jeito, né? É isso aí. Olha, outras 3 pessoas morreram e uma criança está desaparecida depois que um caminhão foi engolido por uma cratera na LMG 806 em Ribeirão das Neves. Chovia muito no momento do acidente. O motorista foi resgatado com vida e levado para o hospital de pronto-socorro João 23. As imagens são impressionantes. As 2 pistas da rodovia LMG 806, quilômetro 5, em Justinópolis, cederam. No local onde o buraco abriu, passa um rio. E no momento, o caminhão tentou passar e acabou que não deve ter visto, né, que a pista tinha cedido e caiu no buraco. Era por volta de 4 horas da manhã quando o asfalto começou a ceder. Segundo testemunhas, alguns motociclistas que estavam no local chegaram a fazer sinal para o caminhoneiro parar. Com medo de assalto, ele não parou e continuou na pista, que desabou, levando o caminhão. Segundo o motorista que conseguiu ser resgatado, ele transportava 4 pessoas. Um dos corpos estava dentro do caminhão. Esta outra vítima, uma mulher, foi encontrada já sem vida, cerca de 1 quilômetro do acidente. O local precisou ser isolado, pois a terra continuava cedendo, o que dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros. Devido à situação aqui, né, que está ocorrendo ainda deslizamento de terra próximo ao buraco que foi aberto na via, a gente está aumentando a área de segurança também para melhor trabalho das equipes aqui de resgate. Eles também aguardavam que a energia fosse desligada para retirar um dos corpos do caminhão. Um motoqueiro que também caiu na cratera conseguiu sair sozinho. A moto dele foi levada pela correnteza. Até o fim da manhã, 2 pessoas ainda estavam desaparecidas, entre elas uma criança. A rodovia que liga Justinópolis ao centro de Ribeirão das Neves está totalmente interditada. De acordo com os bombeiros, os corpos de uma segunda mulher e de um homem foram localizados durante a tarde. Uma criança continua desaparecida. O deslizamento de um barranco matou mãe e filho. Quem tem essas informações para a gente? Luciana Viana. Boa noite, Luciana. A chuva, inclusive, pode ter contribuído para esse acidente, né, Lu? Boa noite, André. Boa noite a todos. Sim, a chuva pode ter contribuído, já que chove bastante em Juiz de Fora, assim como aqui na capital e todo o estado. Esse incidente foi na noite de ontem. O barranco que deslizou em cima da casa tinha cerca de 30 metros de altura. A gente está acompanhando aí algumas imagens. Isso foi na noite de ontem, por volta das 11 horas, na casa de 6 cômodos. Estavam mãe e filho de 35 e 6 anos. Eles foram atingidos, soterrados, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Eles estavam no quarto. Uma idosa de 66 anos foi resgatada, além de 2 animais de estimação da família. A Defesa Civil está monitorando lá a região para ver se há riscos, né, de novos deslizamentos. Já aqui na região metropolitana houve deslizamentos de barrancos em várias cidades aqui, Pedro Leopoldo, também Ribeirão das Neves. Bom, essa chuva tem causado aí, né, pela falta de planejamento, alguns transtornos para nós moradores, não só da capital e também região metropolitana. Lembrando o seguinte, a nossa produção trouxe para a gente a informação que na região nordeste, no bairro Ribeiro de Abreu, um barranco cedeu há pouco e atingiu uma casa em construção. A Defesa Civil se desloca para o local. Até o momento, nenhum registro
registro de feridos nesta tarde em decorrência aí dessa chuva que deve continuar até amanhã, quinta-feira, segundo a meteorologia. Eu volto com vocês aí para o estúdio. Obrigada, Lu. A gente viu aí o céu bem coberto, né? Um motorista morreu depois que o caminhão em que ele estava caiu de um barranco de 20 metros de altura na BR-365. Um outro veículo que estava envolvido no acidente fugiu do local. O caminhão com placas de Patos de Minas ficou com a cabine destruída. O motorista morreu no local preso às serragens. O trabalho de resgate não foi fácil. A situação que se encontra, ele entre as ferragens, o veículo tombou e foi toda a ferragem, o motor todo em cima dele. Aí está difícil de retirá-lo entre as ferragens. O acidente foi no quilômetro 372 da BR-365, próximo à entrada da comunidade rural de Moreiras. O caminhão estava carregado com milho e seguia sentido a Varjão de Minas quando caiu do barranco. Houve a ligação telefônica para o número 191, dando conta de que um veículo teria caído no barranco aqui, um caminhão. Chegamos ao local aqui e deparamos com essa situação que está lá. O motorista está preso nas ferragens lá, o corpo de bombeiro está aí para tentar retirar o corpo, mas realmente ele está em óbito. Testemunhas disseram que após o acidente, outro carro também estava fora da pista aqui neste local. Ele era um carro escuro e puxava uma carretinha. Ainda de acordo com testemunhas, ele parou bem próximo ao barranco. Por pouco, não desceu uma queda de cerca de 60 metros. O motorista conseguiu dar uma ré no carro e retornar para a rodovia. Depois, evadiu do local. A hora que eu vim, já tava os dois ali pelejando para tirar o carro, né? Agora a polícia até me perguntou se eu não peguei a placa. Falei, não, eu na hora nem não liguei um caso com o outro, né? A Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de planejar a morte do ex-marido. Ela teria armado o crime com a ajuda do namorado. De acordo com as investigações, o assassinato foi motivado por uma disputa de bens. Débora Gonçalves dos Santos, de 29 anos, teria planejado a morte de Anderson Rodrigues de Lima, de 43 anos, com quem foi casada há mais de uma década e teve 3 filhas. Kélcio Matheus dos Santos Pires, de 22 anos, conhecido como Dentão, e Matheus Henrique Aquiles Estanislau, de 23 anos, conhecido como Feijoada, cometeram o crime no bairro Santa Cruz, na capital mineira, em plena luz do dia e em companhia de um adolescente, à época com 17 anos, mas que também foi preso. A vítima estava com a sua então namorada, a Bruna, que ele arrumou, depois que a Débora separou, deixou o carro numa oficina, que é Lava Jato. Enquanto ele atravessava a rua, falando ao celular, o Kélcio, no próprio veículo dele, um Fox, com Feijoada, Matheus Feijoada, o executor, que desceu do veículo e efetuou os disparos, cerca de 8 disparos contra a vítima. O casal se separou 4 meses antes do crime, ocorrido em abril do ano passado. O relacionamento dos dois, segundo as investigações, era conturbado, muitas brigas físicas e agressões verbais. A vítima era traficante de drogas e Débora, ainda segundo as investigações, traía o marido com um traficante de uma gangue rival. Os dois foram vistos pela própria vítima, que registrou flagrante. Após se separar do marido, Débora ficou com o apartamento, mas queria também o veículo da família. Enciumada por ter visto a então atual namorada do ex no carro, planejou o assassinato e tentou forjar a motivação. A questão é que ela queria o patrimônio. Ela queria ficar com o carro e queria ficar com o patrimônio. Estava brigando por causa da separação. Fez um inferno na vida do Adalto e o Adalto a dela. E nesse dia ele saiu em vias de fato. E ela mandou as fotos da lesão para o namorado, manipulando ele, Adalto, né, dizendo que ele tinha batido nela. O Adalto falou, nós vamos resolver isso aí, nós vamos matar ele, né? Eu vou dar jeito. O agora também ex-amante e suspeito de participação no crime, Adalto Júnior Moreira de Jesus, de 21 anos, está foragido. Você conhece Ipoema? É o nosso destino no Malas Prontas de hoje, no próximo bloco. E você vai ver também o Hospital da Baleia pede socorro e vai interromper diversas especialidades médicas para manter parte do funcionamento. A gente volta já. Nós vamos ver agora um pedido de socorro de um dos principais hospitais do estado. A maior crise financeira da história obrigou a direção do Hospital da Baleia a fechar 21 das 25 especialidades.
Um dos principais hospitais de Minas Gerais, o Hospital da Baleia, passa por uma situação financeira delicada. Para se ter uma dimensão do problema, a direção da unidade anunciou o corte de 21 das 25 especialidades. Na prática, a capacidade vai ser reduzida à metade. Vamos manter o ambulatório de oncologia, a quimioterapia, a radioterapia e as cirurgias oncológicas, tanto para adulto quanto para criança. Manteremos também a assistência à nefrologia, e especialmente os procedimentos de hemodiálise. Esses estarão mantidos. Manteremos também a assistência aos pacientes de lábio leporino, que é o chamado Centrare. Tem mais de 4.000 crianças cadastradas nesse nosso centro e elas são atendidas de 0 a 18 anos e, portanto, todas elas também serão mantidas e o serviço de dermatologia será mantido. Segundo a direção do Hospital da Baleia, o grande problema é a diferença dos valores repassados pelo Sistema Único de Saúde e os custos reais dos procedimentos. Como 85% dos atendimentos feitos aqui são via SUS, o hospital foi acumulando dívidas e chega agora na pior crise em mais de 70 anos de funcionamento. Chega uma hora que a capacidade de endividamento da instituição chega no seu limite e é preciso então fazer uma readequação, um redesenho do hospital para que ele se mantenha perene, sustentável e podendo prestar uma assistência de qualidade nessas especialidades que eu mencionei. O Hospital da Baleia é referência em Minas e recebe pacientes de quase 700 municípios mineiros. É o caso da Rosilene, que vive em Conselheiro Lafayette, região central do estado. Em Conselheiro Lafayette eu não consigo, e aqui fechar, como que eu vou fazer? A gente pede para que as autoridades olhem para o lado da saúde, para o lado das pessoas que mais precisam. A dívida atual da unidade é de 58 milhões de reais. Os papéis se inverteram. Desta vez, é o hospital quem pede socorro à população. Contamos com o apoio da sociedade, contamos com o apoio das pessoas que sabem a importância do Baleia na assistência, principalmente ao paciente SUS, para que possa nos ajudar a manter essa assistência viva, com excelência e com a competência que ao longo de 73 anos a gente vem mantendo. A Polícia Federal fez hoje uma operação de combate à pornografia infantil na internet e a gente volta a falar com a Luciana Viana, que tem os detalhes desse caso. Lu? Sim, Gisele, a Polícia Federal apreendeu computadores e também celulares nas casas de suspeitos nas cidades de Andradas e Poços de Caldas, lá no sul de Minas. A Polícia Federal, Gisele, quer identificar usuários de redes de pornografia infantil que trocam ou armazenam fotos e vídeos de crianças e adolescentes em cenas de sexo. A Polícia Federal alerta que o simples fato de armazenar esse tipo de material já é crime. A punição de 1 a 4 anos de prisão mais multa. A Polícia Federal ainda não detalhou aí mais informações sobre essa operação, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Eu volto aí no estúdio com vocês. Obrigado pelas informações, Luciana. Hora de fazer um passeio pela Estrada Real. A equipe do Malas Prontas foi conhecer hoje a cidade de Ipoema. A pouco mais de 80 quilômetros da nossa capital, a região guarda muitas belezas naturais. Dá até para fazer uma trilha de olho fechado. Curioso, né? Olha só, ou melhor, sinta essa aventura. É como uma viagem de volta ao passado. O imóvel do século XVIII, com arquitetura colonial, já foi moradia de tropeiros. O lugar também foi ponto de parada e descanso deles. Com tanta história, não tinha outro jeito a não ser se tornar museu. O Museu do Tropeiro é um espaço onde nós temos mais de 700 peças que contam a história de nosso povo, onde retrata a vida dos tropeiros, homens simples que aqui passou. Aqui era um corredor onde os tropeiros iam e vinham com suas mercadorias. São mais de 700 verdadeiras relíquias. Essa coleção que foi doada, algumas foram doadas pela comunidade
pelos alguns visitantes e 500 peças foram compradas pela Prefeitura Municipal de Itabira do senhor José Dutra, um fazendeiro do Rio Vermelho. As peças remontam os costumes e a cultura da época. Reúne objetos como chicotes, estribos e as panelas que faziam o tradicional feijão tropeiro. Diferente daqueles tempos, só as panelas mesmo, porque o prato com a cara de Minas continua com o mesmo sabor. E o nome do nosso famoso feijão tropeiro surgiu por causa dos condutores de mercadorias do período colonial. Que os tropeiros usavam antigamente, né? Porque eles não podiam levar ingredientes frescos. Então, o que eles levavam? Era embutidos, né? Eram o bacon, a calabresa, a carne salgada. Então, assim, na estrada, eles faziam o feijãozinho deles. O tropeiro de Ipoema é famoso. Vem gente de todo lugar só para experimentar essa delícia mineira. E é daqueles bem recheados, sabe? Com linguiça, carne, bacon, ovos. É de dar água na boca. Primeiro segredo é você ter amor ao que faz, né? Então, você colocar uma pitadinha de amor ali fica muito bom. E também você escolher ingredientes de qualidade, né? Você colocando os ingredientes bons e um fogãozinho a lenha. Ipoema é um dos distritos de Itabira, fica a pouco mais de 80 quilômetros de BH. E não é conhecida só pela história não, mas também pelas belezas naturais. No Parque Estadual do Limoeiro tem verde para todo lado que se olha. Em muitos pontos, espécies de plantas ameaçadas de extinção da Mata Atlântica. O parque guarda lugares surpreendentes. Para chegar até as cachoeiras é preciso percorrer trilhas, algumas bem curiosas. Nesta, por exemplo, o visitante é vendado para desfrutar da natureza com outros sentidos além da visão. Para descobrir por onde passou, só filmando pelo celular. São apenas 200 metros de caminhada de olhos vendados, sendo guiado por uma corda. No trajeto, é possível ter contato direto com a natureza, sentir e provar alimentos da terra. Nessa trilha a gente exercita os 5 sentidos, né? Então tem o momento do toque, né? Do paladar, do olfato, e aí a gente conduz e leva o visitante a uma experiência diferente da que tem normalmente em situações quando se fala em meio ambiente. As caminhadas mais longas, de 3 a 4 quilômetros, levam até lugares como este, onde é impossível não se encantar. Nós estamos na Cachoeira do Derrubado, que é uma cachoeira que é uma das maiores com queda d'água aqui dentro do parque e tem uma história bem interessante para todos nós, porque ela foi descoberta na década de 90 com a venda, na década de 90 a madeira da área do parque, antes não era parque, foi vendida para a produção de carvão. E aí nessa venda entraram para fazer o corte da árvore e descobriram a Cachoeira do Derrubado. Por isso o nome Derrubado, fazendo referência àquela derrubada das árvores. Sinceramente, aí o Fabiano, nosso editor do Malas Prontas, vai encerrar a matéria ali. Não dá. Com aquela Nesse imagem ali, horário, essa hora. Aí essa hora, o tropeiro aqui vai fazer um sucesso, todo mundo, até o Tatu, o câmera tá olhando. Ele vai, nossa senhora, esse tropeiro é uma maravilha demais, hein, Tatu? Vou dar o assunto aqui, gente. Mais de 500 mil casos suspeitos de dengue foram investigados aqui no nosso estado neste ano. A gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho. E logo depois do intervalo, vândalos colocaram fogo em um parquímetro que ia começar a funcionar. A gente volta já já. O parquímetro pegou fogo hoje em Poços de Caldas. A suspeita é de incêndio criminoso. As imagens do momento em que o parquímetro queimava foram gravadas por um morador. Impressionado, no vídeo ele relata ser uma explosão. Não, explodiu.
O fogo danificou 2 equipamentos utilizados no sistema de estacionamento rotativo de Poços de Caldas. Segundo a polícia, não houve de fato uma explosão, e sim um incêndio que é tratado como um ato de vandalismo. Apesar do incêndio, os equipamentos não chegaram a ser destruídos. Segundo a empresa responsável, os parquímetros orçados em cerca de R$20 mil cada deverão, a princípio, apenas passar por reparos. Os equipamentos ficam na área 3 da Zona Azul, que passaria a funcionar nesta quinta-feira. Por conta do incidente, o início das atividades foi adiado, prejuízo lamentado pelos usuários do serviço que questionam a atitude dos vândalos. Para que você vai extravasar o seu ódio de alguém quebrando um patrimônio que isso aí sai do nosso bolso, né? Falta isso aí, prevenção, mais educação, mais fiscalização, que aí não vai acontecer essas coisas. Nesta semana, Belo Horizonte fez aniversário, 119 anos e muitos desafios pela frente. Paulo Navarro. Olá, Belo Horizonte fez 119 anos. Qual seria o melhor presente para a nossa linda e necessitada cidade? Dias melhores e um lindo horizonte pela frente? Claro. E como chegar lá? Vou opinar, com o trabalho e a dedicação de todos, dos cidadãos trabalhadores e também de nossas elites que poderiam ser mais inteligentes e menos egoístas. Nossas elites políticas e econômicas deveriam olhar para a vizinha Colômbia e para Estados Unidos e Europa, aprendendo, importando de lá experiências que deram certo. O Brasil paga a conta de nossos próprios erros, desabafou um de nossos grandes empresários políticos, o Vitório Medioli. Precisamos ter mais consciência num país tão desigual, com ilhas de felicidade e outras de miséria. Nossas elites precisam tocar seus negócios, mas também perceber a pobreza, violência e criminalidade que travam a ordem e o progresso do Brasil. Todos perdem. Por onde começar? Que tal melhorando a educação infantil? Com a educação, trabalho e tempo, tudo pode ser resolvido ou, no mínimo, melhorado. A Secretaria de Saúde informou hoje que mais de 500 mil casos suspeitos de dengue foram investigados em 2016. Dimara Oliveira tem as informações. Dimara, boa noite para você. Fala pra gente quantas pessoas morreram neste ano por causa da doença. Boa noite, Gisele. Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Band Minas. E números alarmantes, Gisele. 247 óbitos, sendo que mais 41 são suspeitos e ainda aguardam aí a conclusão de exames, a investigação. Já em relação ao chikungunya, Gisele, são 482 casos prováveis. Para o Zika vírus foram registrados até o momento 15.135 casos prováveis em Minas Gerais. Os recursos investidos pelo governo do estado no combate ao mosquito Aedes aegypti em 2016 somam mais de 100 milhões de reais. Desse total, 37 milhões são recursos complementares que vão chegar ainda aos municípios, porque eles foram liberados em novembro e vão servir aí para a compra de bombas, para jogar o inseticida, carros, o próprio combustível desses carros, a capacitação e o deslocamento das equipes ao combate ao mosquito. É com vocês. Obrigado pelas informações, Dimara. E uma última notícia. Os vereadores da capital aprovaram agora há pouco o aumento dos próprios salários em cerca de 9%. A partir de janeiro, os parlamentares vão receber por mês R$ 16.435,88. O reajuste de quase R$ 1.400 foi aprovado por 25 votos contra e apenas 7 a favor. Matheus, agora eu confundi, vamos falar correto aqui. Foram 25 contra 7 votos contra esse reajuste. É isso aí, né? Vamos dormir com mais essa aí. Uma boa noite a todos. Na medida do possível, né, gente? Boa noite para vocês.